Fala, mergulhador! Você já desenvolve APIs usando o modelo REST? Você sabe qual nível de maturidade está a sua API? Não sabe responder? Então calma aí, porque até o final desse vídeo você vai aprender qual é o nível de maturidade que está a sua API e por que saber isso é tão importante. Meu nome é Thiago Faria, sou fundador e instrutor aqui na AlgaWorks. Mas antes de a gente mergulhar nesse assunto sobre nível de maturidade de REST APIs, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também ativar o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Isso não custa nada para você, mas é muito importante para a gente. Então vamos lá. Roy Fielding, o autor de REST, ele deixa claro que para uma API ser considerada REST, precisa seguir todas as regras, ou seja, todas as constraints definidas. Porém, na prática, não é o que acontece na maioria das APIs no mercado. Às vezes, por falta de conhecimento ou até mesmo por praticidade, os programadores desenvolvem APIs baseando no modelo arquitetural REST, porém sem seguir todas as regras, todas as constraints de REST. E aí tem uma discussão eterna sobre o que é considerado REST e o que não é considerado REST. Eu vejo dois lados. Tem os programadores puristas e os programadores pragmáticos. Os puristas, eles defendem com unhas e dentes que REST só é REST se a sua API segue todas as regras. Se você não segue alguma das regras de REST, não pode ser considerado REST, tá? Já os pragmáticos, eles implementam apenas o que gera realmente algum benefício para eles, eles ignoram algumas regras para ser justamente mais práticos, né? Por isso eles são pragmáticos. Então, e eles consideram sim que é REST, mesmo eles ignorando algumas regras. E olhando todo esse cenário, um programador chamado Leonard Richardson identificou alguns padrões de maturidade em APIs existentes e fez um mapeamento. Ele chamou esse mapeamento de modelo de maturidade de Richardson. Basicamente, ele separa as APIs em 4 níveis, de acordo com a sua maturidade. O nível 0 é o mais rudimentar, e o nível 3 é o último nível, considerado a glória do REST, já que usa o estilo arquitetural REST na totalidade. Na teoria, apenas o nível 3 pode ser considerado REST, de acordo com Roy Fielding. Ou seja, os programadores puristas defendem que se você vai desenvolver uma REST API, tem que ser no nível 3. Qualquer coisa abaixo disso não pode ser chamada de REST. Mas, na prática, a maioria das APIs estão no nível 2, e o mercado convencionou chamar REST mesmo assim. Abaixo do nível 2, ou seja, os níveis 0 e 1, acredito que ninguém considera como REST. Mas é bom saber que existe, mas você não vai criar nenhuma API nesse nível, tá? Na verdade, você pode até criar, mas aí o mercado não consideraria que você está criando de verdade mesmo uma REST API. Já já eu falo mais sobre cada um desses níveis. Então, a partir de agora, quando alguém falar para você sobre REST APIs, para você ter clareza do que realmente a pessoa está falando, é bom você perguntar qual nível de maturidade essa API foi desenvolvida, tá? Então, você pergunta qual que é o nível de maturidade de acordo com o modelo de maturidade de Richardson, né? E aí você vai saber exatamente o que a pessoa está falando. Será que é o nível 0 que ela está falando? Será que é o nível 3? Enfim, então, por isso é bem importante. Vamos lá então falar sobre o nível 0. Como eu já disse, esse é o nível mais rudimentar. APIs nesse nível não merecem nem ser chamadas de REST, né? E realmente o mercado, como eu já falei, não considera isso como REST, tá? Uma API nesse nível de maturidade usa o protocolo HTTP apenas como um mecanismo de transporte de dados, ou seja, não usa os verbos e nem os status HTTP de forma correta, conforme o protocolo. As APIs nesse nível não usam os verbos HTTP corretamente, ou seja, usam, por exemplo, GET para cadastrar, POST para consultar, e está tudo certo, o importante é funcionar aqui nesse nível 0. A semântica dos verbos simplesmente é jogada no lixo. Esse tipo de API usa o modelo RPC, que é um acrônimo de Remote Procedure Call, ou seja, chamada de procedimentos remotos. Basicamente, é um tipo de API onde tem o transporte de XML, JSON ou qualquer outro formato de lá para cá. Geralmente, uma API nesse nível tem um único endpoint, ou seja, uma única URI. Quer ver? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. A gente tem um post em /serviço loja. Claro que isso aqui é apenas um exemplo, tá? Mas poderia ser diferente também. Porque não tem muita padronização nesse nível aqui, né? Não está usando a especificação do HTTP, enfim, corretamente, né? Aqui está fazendo um post em /serviço loja, um único endpoint, por exemplo, nessa API, para cadastrar um produto. Só que esse serviço loja, esse único endpoint pode cadastrar um produto, pode cadastrar um fornecedor, pode cadastrar qualquer outra coisa, um cliente, etc. Mas no caso aqui a gente sabe que está solicitando um cadastro de produto, porque tem aqui a tag, que no caso é XML, poderia ser qualquer outro formato, tem a tag aqui cadastrar produto com
as propriedades nome e preço, tá vendo? E tem uma outra requisição aqui para alterar um produto. Veja que é o mesmo endpoint, serviço loja, só que aí a tag é alterar produto, que identifica qual que é o que a gente está querendo executar lá no nosso serviço. Apesar do nível 0 ser chamado de Plain Old XML, dá para fazer a mesma coisa com JSON também, tá? Não é o formato de dados que define se está dentro do nível 0 ou não, beleza? Então não é porque você está vendo um XML, tá um XML, está no nível 0, não tem nada a ver com isso, tá? Por exemplo, aqui tem um JSON também no nível 0. Aí, para identificar a função, como aqui não tem tags igual no XML, poderia ser uma propriedade ou qualquer outra coisa. Enfim, é só para você entender que não existe bem uma padronização nesse nível aqui, né? E para finalizar, olha dois exemplos de resposta de APIs nesse nível de maturidade, o 0, né? Então veja aqui a resposta 200 OK para um produto cadastrado com sucesso. Então aqui está a representação do produto que foi cadastrado. E veja uma resposta agora com erro, também 200 OK. Tá vendo que não usa aqui os status HTTP da forma correta? Porque no HTTP, a especificação HTTP diz que o status 200 é quando uma operação foi executada com sucesso. No caso de um erro, ele pode também aqui usar o 200, porque ele não está nem aí com a especificação HTTP. Aí ele retorna aqui, por exemplo, aqui está um XML, erro cadastro produto, tá certo? Bom, o nível 1 é quando nós começamos a fazer requisições para URIs que identificam recursos. Então, a partir desse nível, não temos um único endpoint, como no nível 0 que a gente acabou de ver. Mas no nível 1, ainda não se usa corretamente os verbos HTTP e nem os códigos de status conforme o protocolo HTTP. O corpo da requisição e resposta também são parecidos com o nível 0. O tipo de procedimento que deve ser executado ainda é definido no corpo da requisição, como você pode ver nesse exemplo aqui. Então, está vendo que aqui, olha, já está identificando o recurso, /produtos, né? uma coleção de produtos. Porém, aqui no corpo, está vendo que identifica a operação pelo corpo também, né? No caso aqui, por uma tag de XML. Veja aqui, para fazer uma alteração de produtos, já identifica, dentro da coleção de produtos, já identifica o produto 984, porém, a alteração ainda é identificada aqui pelo corpo, no caso uma tag XML, e veja que ainda está usando post, aqui não usa o put, né? Ou seja, não está ainda usando os verbos HTTP corretamente também, né? O nível 2 introduz o uso de verbos HTTP de acordo com a semântica de cada um, conforme o protocolo HTTP. Além disso, usa também os códigos de status HTTP corretamente. Esse é o nível que a maioria das REST APIs se encontram hoje no mercado. E realmente, os programadores pragmáticos, eles consideram a partir do nível 2 como uma REST API, tá? Claro, os programadores puristas não consideram isso aqui ainda como REST, tá? É só apenas o último nível, que é o 3. Porém, o mercado, eu vejo que ele sim já considera isso aqui como REST, beleza? Bom, dá uma olhada aqui, que agora temos requisições fazendo post em /produtos. Tá vendo? Então, ele está usando o verbo HTTP corretamente, um post em /produtos, quer dizer que eu quero submeter, eu quero cadastrar um novo produto dentro dessa coleção de produtos, né? E aqui eu passo o produto. Lembrando que pode ser XML, pode ser JSON, qualquer outro formato, tá? Isso aqui não é importante para definir o nível. Mas veja que a gente não está definindo aqui qual operação que vai ser executada pela tag aqui dentro uma tag XML ou qualquer outra coisa aqui no corpo, tá? A gente define a operação pelo verbo HTTP. Então, o verbo post em /produtos quer dizer, estou submetendo um novo produto para esse recurso de coleção produtos, tá? Veja aqui também que a gente tem um put em /produtos /984, quer dizer, eu quero fazer uma alteração nesse recurso único, né? Um singleton resource, um recurso único identificado por 984, né? /produtos /984. Então, estou fazendo a alteração aqui e veja que o corpo é a representação do produto. Igualzinho aqui no cadastro, representação, porém aqui é uma alteração. Bom, então só para ficar claro, a gente tem que lembrar que o formato do payload, ou seja, do corpo aqui, não interfere em nada no nível de maturidade. Nesse exemplo a gente está usando XML, mas agora veja o mesmo exemplo, né, mas agora usando JSON. Poderia ser qualquer formato, tá? O que indica que uma API está nesse nível é o uso de recursos, verbos e códigos de status HTTP corretamente. Não é o formato, beleza? Ou seja, você pode usar a API no nível 2 para trabalhar com XML ou JSON, isso interfere no nível de maturidade dela. Dá uma olhada aqui então, olha, está fazendo um post em produtos, passando um JSON, um put em produtos, /984, passando um JSON. Certinho? Agora dá uma olhada em um exemplo de resposta de uma API nesse nível. Veja que
a resposta, por exemplo, de um post em barra produtos, né, para cadastrar um produto, retorna 201 created, ou seja, está retornando aqui corretamente o status HTTP dizendo que o recurso foi criado, usando o código correto, né? E retorna aqui no corpo a representação do produto criado. Se tiver algum erro, por exemplo, o recurso não existe, a resposta 404 e etc. Enfim, o importante aqui é que a gente está usando então os códigos de status HTTP corretamente. Bom, e o nível 3 é o que chamam de a glória do REST. Esse nível é o que nós conhecemos como HATEOAS, que é o acrônimo de Hypertext as the Engine of Application State, ou seja, hipertexto como motor de estado da aplicação. Muitas pessoas preferem chamar apenas de Hypermedia, é a mesma coisa, tá? Então, se você escutar falar de Hypermedia ou HATEOAS, no caso, no contexto de REST APIs, é a mesma coisa. O propósito central de Hypermedia é dizer o que nós podemos fazer como próximo passo após uma requisição em um recurso e qual é a URI desse próximo passo. Um exemplo simples para você entender e que está presente no nosso dia a dia é o funcionamento da navegação em páginas do web. Dá uma olhada nesse diagrama aqui. Imagina que esse círculo escrito index.html é o ponto de entrada em um e-commerce, um site, uma loja, né? Uma loja virtual. Quando alguém digita o endereço do site, essa página é retornada para o usuário. À medida que o usuário vai clicando nos links da loja, ele vai navegando entre as páginas do site, certo? Ou seja, o código que o servidor enviou para o cliente guia o usuário na utilização do site. Compreende até aqui? Quando você acessa uma loja, americanas.com, lá tem vários links. Você vai clicando e vai navegando. Então, quem te mandou esses links, esse HTML, no caso, foi o servidor, e dentro desse HTML tem os links para você ir navegando, certo? Então, cada clique em um link vai gerar uma requisição HTTP e o servidor vai devolver uma representação na resposta dessa página do link que você clicou, beleza? E dentro desse HTML, além de várias coisas, tem links para outras páginas. Então, tenta imaginar uma navegação em páginas de um e-commerce onde as páginas não possuem links entre elas. Seria difícil, né? Imagina, você entra americanas.com, só que você vê um produto lá na home, no site, você vê um produto e, nossa, que interessante esse produto. Imagina que se não tivesse link, você não pudesse clicar. Você até poderia comprar esse produto, mas você teria que conhecer as URLs. Você teria que ter uma documentação, de repente, conhecer as URLs, conhecer a sequência lógica de navegação para efetuar uma compra, de repente, né? Eu tenho que adicionar no carrinho primeiro, depois eu tenho que fazer o pagamento, mas imagina fazer isso tudo sem links. Você teria que conhecer todos os links, é bom repetir isso. Mas felizmente esse problema não existe, graças aos links que existem entre as páginas, né? E é isso que a gente chama de hypermedia, né? Então, a web, como a gente conhece, quando a gente navega, a gente está usando no dia a dia, todos os dias a gente está usando hypermedia, certo? Como usuário, né? Então, HTML é uma linguagem hypermedia. Dá uma olhada nesse código de exemplo aí, que é a representação da página de catálogo de produtos. Nós temos links para dois recursos. Um é para um produto específico aqui, olha, barra produtos barra macbook.html, então é um MacBook Pro, né? E o outro é o carrinho de compras, barra carrinho barra .html. Com esses links, o navegador do usuário, que é considerado o client, né, o cliente dessa loja, né, que tá exibindo, né, as informações para o usuário, vai exibir também os links para o usuário poder clicar, né? Então, o usuário pode facilmente ver qual que é o próximo passo. Ele acessa uma página, vê os links e vê qual que é o próximo passo que ele quer tomar e clica naquele link. Muito simples, né? Então, tá vendo que isso vira uma espécie de teia, onde temos recursos interligando uns com os outros, ou seja, as páginas interligando umas com as outras? É exatamente por isso que a web tem esse nome. Em inglês, web significa teia. Entendeu até aqui? Beleza. Mas como que isso se encaixa em REST APIs? Talvez você deve estar me perguntando isso. Com quase certeza você deve estar me perguntando isso. O que isso tem a ver com REST APIs? Bom, a ideia de Hypermedia ou de HATEOAS em REST APIs é justamente ajudar os consumidores da API a descobrirem as funcionalidades e o fluxo de navegação. Olha esse diagrama aí, agora pensando em uma API, ou seja, uma API, tá? Bom, a sua API, ela pode ter, na verdade, nesse nível, é uma boa prática ter, né? Um Root Entry Point, ou seja, um ponto de entrada raiz. Da mesma forma que um site tem a home, né, a página principal, a sua API tem um Root Entry Point. Então, é o ponto de entrada principal aqui, certo?
A partir desse ponto de entrada principal, ele vai indicar links para você ir navegando na API. Então, por exemplo, pode ter um link aqui da coleção de produtos, do catálogo de produtos. E aí você vai acesso / produtos. Então esse link vai ser identificado, geralmente vai ter um identificador, por exemplo, produtos, a gente sabe então que é a listagem de produtos. Aí o cliente da API pode escolher acessar esse produtos e vai lá para o / produtos. Aí aqui em / produtos vai retornar, por exemplo, pode retornar um JSON com todos os produtos da loja, né? Só que para cada produto você pode querer ver mais detalhes desse produto. E aí você quer ver mais detalhes? Você acessa o link / produtos / o identificador do produto, né? Então, para você acessar esse recurso de um produto único. E aí você tem as informações desse único produto identificado por um ID. Aí, dentro desse produto, você pode, por exemplo, tá? E as possibilidades são imensas, né? Você pode ter um link, por exemplo, inativar. Ah, eu quero inativar o produto. Então, tem um link dentro dele indicando que você pode inativar, e para inativar é só você chamar a próprio URI. Claro que aqui, no caso, por exemplo, inativar poderia ser um verbo delete, né, ou um put, passando alguma informação, enfim. Mas o importante é que tem o link aqui indicando que existe essa função de inativar esse produto, ou não. Se não puder inativar, pode não existir também. Mas aí você quer saber o fornecedor desse produto. Você já até pode, dentro do produto, ter algumas informações do fornecedor, mas você quer navegar para ver mais detalhes desse fornecedor. Aí você acessa o link do fornecedor, /fornecedor /ID. Aqui já vai, então, caminhando tudo. Ah, eu quero mais detalhes Não, aliás, eu quero a listagem de todos os fornecedores. A partir daqui você pode ter um link indicando fornecedores, no plural, né? Uma coleção de fornecedores. Você vai e navega na coleção de fornecedores. Enfim, a ideia é essa aqui, então, para você, a partir... O cliente, né? O cliente da API precisa conhecer apenas o root entry point, que é o /. Tipo, api.blablabla.com, né? Só isso. É o root entry point. A partir daí, você consegue ir navegando nos outros links de acordo com os links, né? Que estão indicados lá no corpo, né? Igual no HTML, mas aqui não é HTML. Geralmente vai ser um JSON ou um XML, alguma coisa assim, né? Pegando como exemplo o recurso de um produto, quando a gente faz um GET em um produto específico, o servidor, ou seja, a API, retorna para a gente a representação desse recurso, certo? Mas agora, com Hypermedia, além dos dados do produto, temos também os links interligando esse recurso com os outros, ou até mesmo com ele próprio. Então, olha esse exemplo aqui, a gente faz um GET em /produtos /984, né? Então, estamos aqui buscando a representação de um único produto, um recurso único. E a resposta vem 200 ok, beleza, né? Sucesso. E o importante é aqui, ó, o corpo da resposta. Nesse corpo da resposta, no caso aqui está em JSON, ele retorna aqui as propriedades do produto, tudo certo até aqui, né? Porque no nível 2 também ele vai retornar isso aqui normalmente, mas a diferença está aqui, olha, os links. Tá? Esses links aqui não necessariamente precisa ser nesse formato, tá? Pode ser outros formatos. O importante é que tenha links para guiar a navegação do cliente, tá bom? Então aqui tem uma propriedade links, e tem o link inativar. Então, o inativar aqui está dizendo que se você quer inativar esse produto, é só seguir essa URI, /produtos /984, que é o próprio produto, né? É claro que aqui você tem que saber, o cliente vai ter que saber qual verbo HTTP que ele vai usar. Nesse caso aqui, não está indicando qual é o verbo HTTP que vai ser usado, tá? Mas o cliente tem que ter esse conhecimento. Poderia ser, por exemplo, um delete. Você pode, de repente, também, não tem nenhum problema se você quiser colocar aqui num formato diferente e colocar qual que é o verbo HTTP que deve ser usado para inativar, tá? E tem o fornecedor aqui. Na verdade, o certo seria que fornecedor mesmo. Eu quero buscar o fornecedor desse produto, tá certo? Eu quero buscar o fornecedor desse produto. Aí, você quer buscar o fornecedor? Então é só você acessar, provavelmente um GET aqui, né? Provavelmente não, é um GET, né? Porque eu quero buscar os dados do fornecedor. Então eu faço um GET em /fornecedores /34, por exemplo. Eu vou buscar dados do fornecedor desse MacBook aqui, entendeu? Existem especificações para os formatos de Hypermedia que definem como representar esses links aqui, tá? Esse aqui não é nenhum formato específico, é algo que eu criei aqui. Você não precisa usar uma especificação, um formato específico para isso, mas, só para você saber, existem especificações para você escrever essa resposta aqui com os links, tá? Por exemplo, uma bem conhecida é a especificação HAL, H-A-L. Mas não é obrigatório você usar nenhuma especificação para ser considerado HATES. Basta ter os links para os outros recursos, como você está vendo aí.
Uma coisa muito legal quando a gente usa Hypermedia em APIs é o seguinte. Bom, vamos lá, olha. Algumas ações a partir de um recurso só podem ser executadas em determinadas condições, certo? Por exemplo, imagina que um produto esteja inativo no banco de dados. Se esse produto já está inativo no banco de dados do servidor, faz sentido esse servidor retornar um link inativar, como está vendo aqui, ó, inativar. Faz sentido? Não faz, né? Sim. Se o produto já está inativo, não tem por que inativar novamente. Por isso, nesse caso, a API poderia não retornar esse link aqui. E provavelmente retornaria um outro link com o nome ativar, certo? Então, ele poderia intercalar entre ativar e inativar, dependendo do estado atual desse produto. Ou seja, o cliente da API não precisa implementar regras de negócio de pré-condições para executar alguma ação. Porque se o link está lá na representação do recurso, é porque tal ação pode ser executada por o estado atual da aplicação. Se a gente pensar aqui em um cliente que mostra um formulário com botões, nós podemos facilmente imaginar um botão ativar e outro botão inativar sendo mostrado na tela apenas se existir o link na representação, aqui, por exemplo, nesse JSON, tá? Ou seja, a única lógica que esse cliente precisaria implementar é para saber se existe ou não o link, para mostrar ou ocultar o botão. Se um dia a regra de negócio para ativar e inativar um produto mudar, o desenvolvedor da API vai fazer essa alteração no código e pronto! Todos os clientes da API já vão estar atualizados automaticamente, porque o cliente não tem conhecimento sobre essa regra de negócio, quando pode e quando não pode ativar. Ele apenas segue os links. Tem o link, ele pode fazer. Não tem o link, ele não pode fazer. Legal, né? Bom, eu já falei algumas vezes que Roy Fielding e os puristas só consideram que uma API é REST se implementar esse nível, que é o nível 3. Mas na prática, o mercado está num nível de maturidade um pouco menor. A maioria das APIs, como eu já falei, estão no nível 2. Ninguém sabe se um dia a gente vai chegar a ter a maioria das APIs no nível 3. Thiago, eu sou um programador pragmático. Eu acho importante avaliar a relação de esforço versus benefício para cada projeto que você vai desenvolver. Pode ser que faça sentido implementar o nível 3, mas pode ser que não faça, porque dá mais trabalho desenvolver e manter uma API no nível 3. E agora que você já manja bem do modelo de maturidade de Richardson, se você quiser aprender a modelar e desenvolver uma REST API usando o ecossistema Spring, no nível 2 e no nível 3 também, tá? Ou seja, alcançando a glória do REST, nós temos uma imersão online chamada Especialista Spring REST. São mais de 77 horas de videoaula, suporte. Nossa, é um treinamento muito grande. Garanto para você que é o treinamento mais completo sobre esse assunto no mercado mundial, tá? Então eu vou deixar aqui o link aqui abaixo para você se cadastrar na lista de espera e para a próxima turma, né? Para você se inscrever na próxima turma. Certinho? Então deixa um comentário aqui para mim, me dizendo o que você achou dessa aula, se você aprendeu muita coisa, qual que é o nível de maturidade das APIs que você está desenvolvendo. Enfim, vai ser bem legal conhecer um pouquinho mais sobre você. Deixa também sugestões para os nossos próximos vídeos. Ok? Um abraço, até mais!